Então, pessoal, vamos corrigir agora a questão 5, 6 e 7, né? E nós vamos ver se finalizamos, então, as atividades da semana 2. Só que eu não vou corrigir todas as letras, eu vou escolher apenas 2 e vocês vão seguir a linha de raciocínio, verificar o cálculo que vocês fizeram nas outras letras das questões. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, então, pela conexão, através do WhatsApp, para que a gente possa definir, né? E finalizar as dúvidas da semana 2. Então, agora, nas aulas anteriores, a gente trabalhou com as operações adição, subtração, multiplicação e divisão. Agora, nós vamos trabalhar com a potência e a raiz. Na verdade, quando nós falamos de potência, gente, nós estamos falando de multiplicação também, né? Potência é uma multiplicação. Quando falamos de raiz, nós estamos lembrando de uma multiplicação. Só que são multiplicações de fatores iguais, vocês estão lembrados? Quando a gente multiplica números iguais. Portanto, quando eu vou calcular 7 elevado à terceira, eu nunca posso multiplicar 7 vezes 3, não são números iguais. E potência é multiplicação de fatores iguais. Então, quem é o fator? É o número que a gente chama de base da potência, é o que está aqui, ó, embaixo. Então, é o menos 7, ele está dentro do parênteses, quer dizer que o menos também está elevado ao expoente 3. Se o 3 está com expoente, é porque você tem 3 fatores 7. Então, você vai ter que multiplicá-los. Menos 7 vezes menos 7 vezes menos 7. Então, gente, nós não temos como fazer a multiplicação dos 3 de uma vez. Nós vamos agrupando de 2 em 2 até chegar no último. Então, você faz menos vezes menos, porque se o sinal está dentro do parênteses, ele está elevado ao expoente. Ele vai ser multiplicado quantas vezes indicar o expoente. Então, menos vezes menos. Lembra da regrinha? 2 sinais iguais, né? Troca por um de mais. Pode ser 2 sinais de mais ou 2 sinais de menos. Então, 2 sinais iguais, troca por um de mais. 7 vezes 7, 49. Pronto. Vezes. Agora, nós vamos multiplicar pelo último fator. Ó. Então, nunca escreva na frente, registre embaixo as contas para ir organizando. Então, olha, esse vezes esse, sinal vezes sinal, deu mais 49. Agora, você faz essa multiplicação. Então, você vai multiplicar o 49 vezes 7, o sinal do 49 vezes o sinal do 7. Agora, nós já temos 2 sinais diferentes. Quando se multiplica 2 sinais diferentes, não importa quem é o primeiro, vai dar menos. Então, mais vezes menos vai ser menos. 49 7 vezes vai dar 343, tá? Então, a resposta é menos 343. É o produto, o resultado dessa potência. Agora, vamos observar essa potência aqui. Você tem menos 11 dentro do parênteses e elevado ao expoente 2. Então, você tem base vezes base. Não é 11 vezes 2, são multiplicação de números iguais. Esses não são iguais. Então, é base vezes base, 11 vezes 11. O sinal, ele aparece também junto com a base, porque ele está dentro do parênteses. Aí, você faz menos vezes menos. 2 sinais iguais, troca por um de mais. E 11 vezes 11. 121. Pronto. Certo? Agora, nós vamos calcular a raiz. Quando não tem nada aqui no índice da raiz, você diz que ela é uma raiz quadrada. O que nós vimos naquela aula? É porque ela vem de uma multiplicação de 2 números iguais. Então, por exemplo,
quem que eu elevei ao quadrado, porque quando eu elevo ao quadrado não fica ele vezes ele? Então, quem que eu multiplico ele vezes ele e dá 64? 64 é um quadrado perfeito. Se eu pensar que quadrado que eu formo com essa quantidade, eu sei quem é o número. Então, olha, 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8, 64. Então, foi o 8 que eu usei nessa multiplicação e elevei ao quadrado, ou seja, 2 fatores iguais, 2 fatores 8 forma 64. Então, quem é o número que eu elevei ao quadrado? O 8. Ele é a raiz quadrada de 64. Agora eu tenho que encontrar o produto 121. Raiz quadrada é a multiplicação de dois números iguais. É um número que elevado ao quadrado dá 121. Quem é esse número? Aí você continua. Olha, 10 vezes 10 já dá 100. Então, ele é maior que 10. Aí você olha o final, ó, termina em 1, então tem que ser 11. Ó, 11 vezes 11, porque 1 vezes 1 que é 1, né, gente? Tem que terminar em 1 o número. 11 vezes 11 dá 121. Então, qual foi o número que eu elevei ao quadrado, ou seja, ele vezes ele, deu 121? 11. Então, a raiz aqui é 11 e a raiz aqui é 8, certo? Então, toda vez que você quiser raiz quadrada, você vai pensar em um número que elevado ao quadrado dá o que está aqui dentro. Ou seja, que ele vezes ele dá o que está aqui dentro. Então, quem é esse número? É chamado de raiz quadrada, certo? Agora, nós vamos aqui para a questão 7. A questão 7, nós temos 4 letras. Eu escolhi a que tinha mais operações para resolver. Então, eu comecei aqui. 3 vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 5, porque está dentro da raiz, menos o 5 vezes o menos 4. Veja que nós temos uma expressão numérica, ou seja, várias operações uma ao lado da outra. Existe uma regra para se resolver uma expressão numérica. Primeiro você vai procurar potências e raízes. Aonde elas estiverem, você vai ter que resolver. Depois, você vai procurar as multiplicações e divisões, efetuá-las. Depois, adições e subtração. Essas são as últimas. O que pode alterar isso aqui? É um parêntese. Se eu colocar a adição dentro do parêntese, eu tenho que fazer o que está dentro do parêntese primeiro. Depois, o que tiver escrito dentro dos colchetes. E depois, o que vier escrito dentro das chaves. É a única coisa que altera essa ordem. Porque eu tenho que obedecer essa aqui, depois essa. Certo? Então, aqui nós não temos parêntese. Tem só um aqui, mas ele está só separando o sinal do 4 da multiplicação. Então, nós vamos direto nessa regra aqui, ó. Certo? Então, vamos. Primeiro, potência e raiz. Então, nós vamos fazer a potência. 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 4. Mais o 5. Agora, deixa ele aqui. Por que agora eu vou somar o 4 com o 5? Porque eu tenho que fazer a raiz primeiro, né? E eu só vou calcular a raiz depois que eu juntar aqui. Então, vai ficar 3 vezes raiz quadrada de 9, menos o 5, que está de fora da raiz, vezes o menos 4, ó. Sempre registre na linha de baixo, gente. Então, raiz quadrada de 9. Vamos pensar, quem que eu elevo ao quadrado, que ele vezes ele dá 9. Então, seria 3 vezes 3, não é? Então, quem foi que eu elevei ao quadrado e que deu 9? O 3. Então, ele é a raiz quadrada. Então, quem vai ficar aqui é o 3. Se eu já calculei a raiz, eu coloco só o resultado. Agora, esse aqui vai descer 3 vezes o 3 da raiz, menos o 5,
vezes o menos 4. Observe que nós já fizemos potência e raiz. Agora vamos fazer quem? Multiplicação e divisão. Você tem uma multiplicação aqui, você tem outra lá no final. Então faça elas primeiro, não importa a posição. Quando eu multiplico o número, eu multiplico o sinal também. Se ele não tem nada, é porque ele é positivo. 2 sinais iguais fica positivo. 3 vezes 3 deu 9. Pronto. Agora, o que o 5 é? Olha antes, ele é negativo. O que o 4 é? Olha antes, negativo. Multiplicando dois números com sinais iguais, fica positivo. Menos vezes menos. Observa que esse sinal foi multiplicado por esse. Então, você não tem que descer ele, não. Você tem que colocar o produto dos dois, que é positivo. 5 vezes 4, 20. Então, agora eu tenho apenas que adicionar, né? Dois números de mesmo sinal, a gente junta e conserva o sinal, não é isso? Se eu tenho 2 depósitos, eu vou ter um depósito maior. Ou seja, o nosso resultado é 29, positivo, certo? Então, gente, espero ter ajudado vocês. Então, o que eu quero que vocês façam? Termine as atividades 5, 6 e 7. Precisando de alguma ajuda, qualquer dúvida, entre em contato comigo e a gente vai finalizar então, certo?